Boa noite a todos. Começando mais uma live no nosso canal aqui do Face. Aguardar o pessoal entrar para a gente poder começar, né? Boa noite, Leia. Boa noite, Tani. O tema de hoje é bem interessante. A gente vai falar aí sobre um tema bem legal. É uma coisa que acho que é bem oportuno ao momento que a gente está agora. Deixar o carregador aqui perto, porque não sei se o celular vai resistir até o final. Quem for entrando, gente, já vai dando um like, já vai compartilhando. Boa noite, Vivi. Oi, Ana, boa noite. Nossa, esse boa noite foi bem carioca, né? Boa noite. Tem hora que eu não consigo tirar o carioquês. Vamos lá, vamos compartilhando, pessoal, já estamos online. O que é verdade, Ana? Ah, meu carioquês. Nem sempre eu consigo tirar. Às vezes eu consigo dar uma disfarçada, né? Mas agora, por exemplo, disfarçada não disfarçou nada. Infelizmente, né? Você tira o carioca do Rio, mas não tira o Rio do carioca. Faz parte. Boa noite, Dom Edson. Bem-vindo. Que foto é essa, Edson? Você tá com um neném na tua foto de capa? Foto de capa não, de perfil. Eu e o meu velho amigo café. Bom, gente, hoje eu escolhi um tema interessante para falar, que até foi sugestão de uma das nossas, não é ouvinte, né? Ouvinte é rádio, vidente é médium, né? Então não sei o que falar. Nossas liveiras,
Foi uma sugestão de uma das nossas liveiras aí. Ô, boa noite, Magnus. Tudo bom? Opa, boa noite, Ataíde. É a Drica. Boa noite, Drica. Tereza, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Saudações arturianas. Faltou o C, hein, Magnus? No Arcturius aí. Mas foi quase. Valeu a intenção. Saudações pleidianas aí. Então, gente, como eu tava falando, o tema de hoje é um tema até um pouco interessante. Faltou o C, você manda só o C agora, né? Tá certo. E foi sugestão de uma das nossas amigas liveiras aí. E aí eu achei oportuno, porque já casa com algo que eu tava querendo falar há um tempo. E aí eu falei assim, por que não, né? Vamos aproveitar. Tô acendendo aqui um incenso. Acho que eu nunca fiz isso durante a live, né? Geralmente eu acendo antes. Bom, vocês já perceberam, né? Todos vocês que estão acompanhando as lives aí, como eu sou bem estabanado, né? Então eu tenho que sempre tomar cuidado para não destruir alguma coisa ao vivo aqui. Mas acho que foi. Bom, o tema que a gente vai falar hoje, né, seriam as oportunidades que se apresentam na nossa vida aí, né, e como nós podemos aproveitar essas oportunidades e deixar Deus trabalhar, né, Deus agir na vida da gente. Nossa, Pierre, mas você falou agora aí igual um pastor evangélico. Você é evangélico? Gente, já falei pra vocês aí, né, pessoal que me acompanha, que eu respeito todas as religiões, tá? Não tenho nada contra nenhuma delas, respeito todas, né, da igreja evangélica à macumba, mas eu não sou simpatizante, vamos dizer assim, de nenhuma religião, tá? Não estou em nenhuma religião, não congrego em nenhuma religião, não vou em nenhum templo faz muito tempo, tá? Então, assim, toda vez que eu falar alguma coisa, não estou falando sobre alguma religião específica. Eu estou falando sobre sempre o pensamento religioso, que é ao que se propõe aí o nosso canal, a nossa página no Face, né? Que é a religiosidade como um todo, a espiritualidade como um todo. Eu acho que isso é uma coisa grande demais, né? Deus é um ser grandioso demais para a gente tentar restringir aí a uma única doutrina, a um único pensamento. Eu acho que vai além, sabe? Eu acho que mesmo se a gente juntasse todas, aí a gente ainda não chegaria perto do que Deus realmente simboliza na vida da gente. Mas voltando aí, né, como sugestão de uma das nossas amigas aí, liveiras aí, eu decidi então colocar esse tema que é falando aí sobre as oportunidades, como a gente pode deixar Deus agir na vida da gente e assim por diante. A primeira coisa, para a gente conseguir aproveitar melhor as oportunidades, e isso eu digo por experiência própria, né? Porque assim como eu falei já para vocês outras vezes, eu não sou nenhum senhor da verdade aqui. Tudo que eu passo aqui são os que os seres passam para mim, ou através do aprendizado de vida também que eu obtive, eu passo para vocês. Então, assim, nem sempre eu mesmo, né, como terapeuta, consigo aproveitar todas as oportunidades que chegam à minha vida. Por quê? Qual é o grande porém? Qual é o grande ponto que faz com que muitas vezes a gente não consiga aproveitar bem as oportunidades, né, as benesses divinas aí que Deus, os seres do universo proporcionam para nós, colocando em nossa vida? Primeiro ponto, tá? Primeiro caso, que é a primeira coisa que faz com que nem sempre a gente consiga
aproveitar isso aí da melhor maneira é o padrão ansioso, padrão ansiedade, tá? A ansiedade, ela é a inimiga número 1 de você conseguir colocar isso em execução, de você conseguir aproveitar as oportunidades no seu tempo certo, da maneira correta, tá? Então, como já dizia o ditado, né? Como já diz o ditado, aliás, a pressa é inimiga da perfeição e, portanto, claro, a ansiedade acaba sendo aí inimiga das oportunidades, tá? Poxa, Pé, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, como é que eu faço para controlar a minha ansiedade? Então, primeiro passo, você tem que começar a realmente querer deixar de ser ansioso, tá? É fácil? Não, nada é fácil, né? Como eu já estive falando aqui outras vezes, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer aí ao longo da nossa vida, mas não significa que elas sejam fáceis, né? Mas não fazê-las também não faz com que as coisas sejam mais fáceis. Então, primeiro ponto, você precisa realmente querer deixar de ser ansioso. Ah, mas querer eu já quero, tá? Beleza, você já quer, realmente, sim, eu quero. E o que você vem fazendo em prol disso? Né? Não basta simplesmente você falar, eu não quero mais ser ansioso, cruzar os braços e esperar que uma solução mágica venha, caia do céu e você, plim, deixe de ser ansioso. Não, vai envolver esforço como tudo que você tem que fazer na sua vida, tá? Então você vai precisar começar a controlar a sua ansiedade e para tal você vai precisar também se observar mais, ficar mais atento à forma como você age, ficar mais atento à forma como você fala, né, como você se expressa e assim por diante. Oi, Karen, boa noite. O som sumiu. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Só o Edson teve problema com som. O Richard está assistindo, manda abraço. Abraços. Abraço para ele também. Saudade. Pode ser então alguma configuração. Pode ser alguma configuração aí, Edson, que tá bichando o seu som. Bom, mas falando ainda, né, sobre essa questão da ansiedade, para não fugir muito do tema, a gente precisa começar a observar mais a nossa conduta, a forma como pensamos, a forma como agimos. Por quê? Tudo isso vai desencadear, principalmente na forma de como vibramos, tá? A Tereza disse travou, mas já voltou. Às vezes é problema de conexão local mesmo, né? Tecnologia terrena, como diz o meu amigo Star, o Arcanjo Gabriel, que é uma porcaria, mas é o que a gente tem, né? Mas a forma como você vibra vai determinar tudo, tá? A gente já esteve vendo aí através de outras lives, né, que nós somos seres vibratórios e aí por conta disso, por sermos seres vibratórios, a gente vai oscilar vez por outra. Então, vez por outra, nós vamos ter uma energia mais propícia para algumas coisas, mais estável, enquanto vez por outras vamos ter uma energia menos propícia, menos estável, tá? E tudo isso quem vai definir é o nosso padrão vibratório. E para que o nosso padrão vibratório não oscile demasiadamente, ou seja, para que ele não saia dos parâmetros ideais, é preciso que a gente tenha atenção a determinadas coisas, né? Atenção ao padrão emocional, né? Dentro do padrão emocional, alguns são vilões mais do que outros, né? Como a ansiedade é um grande vilão, os sentimentos de raiva, de ódio, de intriga, sentimentos de baixa vibração são outros vilões. Tudo isso vai ajudar a fazer com que o seu padrão suba ou caia e vá lá para baixo, para o final
da faixa de tolerância. Faixa de tolerância acho que eu ainda não falei muito aqui, né? Mas vai ter uma hora que eu vou falar sobre faixa de tolerância. Mas como eu falei, voltando, né, para não sair muito do tema. Oi, Neide, boa noite. As oportunidades, né? Muitas vezes é comum em nossas vidas aí a gente querer algo. E é muito comum a gente querer tanto esse algo, querer muito, ao ponto de não deixarmos Deus trabalhar na nossa vida, né? Não deixarmos Deus agir em cima daquilo. Ou seja, a gente quer tanto uma coisa que muitas vezes a gente deixa os seres de luz, né, de alta vibração, os anjos, Deus, loucos, porque é como se você ficasse toda hora no ouvido deles, né? Olha, eu quero isso aqui, né? Vou dar um exemplo, eu quero pão. E aí, gente, imagina, é que nem aquela criança de 3 anos que quer pão e fica no seu ouvido: mãe, eu quero pão, mãe, eu quero pão, mãe, eu quero pão. Na terceira vez que ele falar, dependendo do seu humor e da sua paciência, você já vai querer pegar o pão e enfiar a goela abaixo da criança. Coitada, não tem nada a ver, né? Ela tá só querendo pão, mas essa coisa do padrão repetitivo que tem a ver justamente com a questão da ansiedade, que tem a ver com a gente não saber usar direito, né, a nossa questão emocional, e muitas vezes deixar que a nossa emoção ela controle tudo, faz com que a gente acabe aí perdendo um pouco a mão, né, e deixa o negócio degringolar. Gente, quem for entrando aí, vai dando aquele like esperto, né, e compartilhando. Compartilha para os amigos aí, quem quiser pode compartilhar o link no seu WhatsApp também, que é pra gente lotar essa live aí hoje. E muitas vezes, como eu falei, então, por conta de nós querermos muito algo, a gente acaba não dando tempo ao tempo. A gente não dá o tempo da coisa acontecer. E aí você vai lá e o que você faz? Você ou colhe a coisa mais ou menos, ou pega pela metade, né? E aí, lógico, pela metade não vai te atender, então, portanto, não vai te deixar plenamente satisfeito, porque estava esperando por uma coisa inteira e vem pela metade, logicamente você não vai ficar satisfeito. Ou às vezes nem vem, né? Porque você gerou um campo tão grande de ansiedade, criou tantos empecilhos, tantas formas, pensamentos. E aí durante aquele momento da ansiedade é um momento bem problemático, porque por vezes você quer muito que a coisa se aconteça, mas ao mesmo tempo que a ansiedade está ali te bombardeando com eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, ela também começa a atentar a sua confiança, a sua fé, fazendo, pô, mas será que vai acontecer mesmo? Será que eu sou merecedor? Será que eu vou conseguir? Será que as coisas vão dar certo? E enfim, aí é quando a coisa degringola. Ô Paulinho, quanto tempo, hein, rapaz? Boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, a ansiedade ela é talvez aí um dos grandes vilões, né, como eu falei, mas talvez aí o maior vilão no que diz respeito a essa questão quando a gente tem aí a necessidade de aproveitar melhor as oportunidades de vida. Por quê? Como já diz, né, por aí nos ditos populares, tudo tem seu tempo e tudo tem a sua hora. Então, ou seja, uma criança ela tem um tempo de nascer. Se ela nasce antes, existe uma possibilidade de ela não sobreviver. Existe a possibilidade de sobreviver também, mas existe a possibilidade de não sobreviver. Se você tem um tempo para o feijão ficar lá incubado, criando as suas raízes e nascer, e você vai lá e mete a mão no chão e arranca a raiz do feijão antes, você tem uma grande chance, né? Vou falar grande chance para não dizer que isso vai acontecer firmemente, né? Porque aí eu estaria dando uma definição,
de que esse pé de feijão com certeza não deve sobreviver. Ele vai morrer e nem feijão cru e nem feijão nenhum você vai ter. Então, ou seja, tudo tem um tempo específico para acontecer. E nem sempre nós, seres humanos, estamos de acordo com o tempo de Deus. Esse é o grande porém. Olá, Simone Colher Boing, muito bem-vinda. Seja bem-vinda, minha amiga. Faz tempo que eu não falo esse seu nome desse jeito, hein? E nem sempre, como eu falei, nós vamos estar de acordo com o tempo de Deus, né? Como se em muitos momentos a gente quisesse meio que bancar deuses, sabe? Falar assim, pô, Deus, como é que é, cara? Tô precisando. Como se ele já não soubesse do que você está precisando e também do momento adequado para atender as suas preces. Eu costumo dizer, tá? Até por conta de ter aprendido isso com meu querido amigo Star, que vocês já me ouviram citar aqui algumas vezes, que é o Arcanjo Gabriel, né? Que tem contato, eu tenho contato com ele aí desde os 4 anos de idade, que para que as coisas realmente aconteçam, geralmente a gente precisa desencanar delas, sabe? Deixar de pensar nelas. Ele costuma dizer que Deus age exatamente quando você deixa de se importar com aquilo. Por quê? Exatamente o oposto do que a ansiedade faz, né, gente? A ansiedade, ela tá ali bombardeando, criando uma parede invisível ali com seus pensamentos, evitando que as coisas aconteçam. E aí, de repente, você vai falar assim, seja o que Deus quiser. Cara, quando você faz isso, você entrega na mão do universo, nas mãos de Deus, na mão dos seres de luz, dos santos, em quem você quiser acreditar, né? Aí vai de acordo com a crença de cada um, a coisa para que aquilo aconteça, entendeu? Você simplesmente é aquela pessoa que naquele momento, então, você passa a ser a pessoa que ora e confia. Não aquela pessoa que ora e fica ali, mas aí, vai dar certo? Não, pô, mas tô orando, hein? Tô fazendo todo dia certinho. Às 9 horas eu começo a rezar. Você tá vendo, eu tô fazendo direitinho. Não, gente, não é assim que funciona. Não é cobrança, entendeu? O mundo espiritual não funciona como se fosse um banco, onde você faz um negócio esperando que aquilo aconteça, e se não acontece, você tem o direito de chegar lá nos seres de luz e falar assim, pô, rapaz, ó, eu fiz aqui, por que vocês não fizeram nada? Entendeu? Não, não é assim que acontece. De vez em quando a gente tem vontade, né, de chegar, dar uma intimada nos caras, falar, pô, rapaz, e aí, como é que é? Tô fazendo a minha parte aqui, e vocês? Claro, dá essa vontade? Dá, muitas vezes, né? Mas não é assim que a coisa funciona. Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que aprender que tudo tem um tempo pré-determinado para acontecer. Aguardar aquele tempo, muitas vezes, é o que vai fazer com que a mágica do negócio aconteça. E aí aquilo vem até às vezes, muitas vezes, inclusive numa proporção muito maior aí do que aquilo que você esperava, né? E aí, falando sobre isso, hoje eu tenho inclusive uma surpresa para falar nessa live aí, que eu acho que vai ser bem oportuno de acordo com esse tema, né? E daqui a pouco eu vou revelar essa surpresa aí para vocês. É uma surpresa interessante e tem a ver com o tema. Achei bem oportuno, vale a pena colocar essa surpresa, vamos dizer assim, para vocês. Mas enquanto ainda não está na hora da surpresa, né, vamos dando aquele like esperto e compartilhando aí nas suas redes sociais para seus amigos, falando aí pelo WhatsApp para montar um número maior de pessoas aí para poder ver a nossa live. E vamos continuar aqui falando. Bom, qual de vocês aí, né, meus amigos que estão aí me vendo agora, que estão me assistindo, não já passou por isso, né? Quantos de nós não já passou por aquele momento aí aonde você queria muito uma coisa, mas queria tanto, que você não conseguia simplesmente ficar normal, sabe? De ficar assim, se sentar em casa e falar, vou ver uma sessão da tarde, um exemplo, tá? Acho que ninguém vê sessão da tarde hoje, nos dias de hoje, né? Nem malhação, mas enfim. Mas elas estão lá, né? Para quem quiser ver.
E quem de nós, né? Quem nunca? Quem de nós não conseguiu ali naquele momento, estava ali precisando que algo acontecesse, queria muito que aquele algo acontecesse, e aí ia lá e ficava ansioso em cima do processo e não conseguia desencanar, e sonhava com aquilo, porque tem gente que fica tão ansioso que sonha com aquilo, né? Não consegue desprender, você vê, não consegue desprender o corpo energético nem mesmo quando vai dormir, né? Então, ou seja, olha a prova de que a pessoa está ali agindo até contra ela mesma. Bom, pra gente ficar sabendo disso daí, né? Não parecer que eu tô falando aí só com as paredes hoje. Quem de vocês já fez isso, já passou por isso, bota eu aí pra eu poder ver, pra eu saber. Quem já passou por esses momentos aí de ansiedade, queria muito algo, queria que esse algo acontecesse, né? E aquele algo demorava a acontecer, a pessoa não conseguia esperar o tempo. Bota um eu aí para eu poder ver. A Leia foi a primeira. O Maguinho, imagina, Maguinho, você nem é ansioso, como assim? Simone, você também nem é ansiosa, imagina. Paulinho surpreendeu agora, hein? Tereza, você também, Tereza? Viviane, eita, será que vai ter alguém que não? Você era muito ansiosa, Lé, você não é mais? Ó, que bom, já é um progresso, hein? A Karen... A Karen colocou até uma bonequinha. Uhum. Não tá aprendendo a não ser. Eu acho que este período nosso do aprendizado de controlar a ansiedade, de aprender a não ser mais ansioso, o momento de você aprender realmente a entregar, deixar o negócio acontecer, sabe? Tipo, seja o que Deus quiser. É o momento mais importante, tá? É o momento mais importante e talvez é verdade, gente muda. É o momento mais importante e talvez aí o momento determinante para fazer as coisas acontecerem, né? Porque quando você realmente larga, né? Seja, você dá na mão de Deus, você deixa o negócio acontecer e desencana, né? Eu costumo falar muito, quem me conhece já há mais tempo já ouviu eu falar um pouco essa frase, que é tipo assim, quando você desiste de se preocupar com aquilo, a coisa acontece, né? E é mais ou menos isso mesmo, porque aí é quando você desencana, você deixa pra lá, você deixa o negócio de lado, você fala assim, não, seja o que Deus quiser. E aí, ou seja, você tá deixando os homens trabalhar, entendeu? Você deixa o negócio funcionar, você deixa os caras trabalharem. A Karen disse que difícil hoje está sendo o dia, tenho que soltar para fluir, está difícil. Exatamente, esse é o ponto, né? O deixar rolar, deixar fluir. Quando para de dar murro em ponta de faca, exatamente, Paulinho. O momento da entrega, como falou a Viviane aqui, aquele momento da entrega, quando você simplesmente você fala assim, não, cansei, não quero mais me preocupar com isso. Eu não quero mais pensar nisso daí hoje, né? Amanhã talvez, um outro dia quem sabe, mas deixa Deus trabalhar. Ou seja, é aquele momento que geralmente é que nem aquela pessoa que contrata um pedreiro de 5 minutos fica indo lá para ver se ele já subiu o muro, entendeu? Gente, ele vai demorar muito mais para conseguir terminar esse muro do que o normal. O pedreiro já é lento, né? Não falando isso em relação a nenhum pedreiro, mas concordemos que pedreiro já é lento, né? E aí você vai lá ainda azucrinar a cabeça do pobre do rapaz que está trabalhando, ele vai demorar mais ainda, porque ele vai parar o que está fazendo para te dar atenção. Aí você imagina, por exemplo, se a gente falasse
nesse sentido também, em relação ao plano espiritual, em relação aos seres de luz, né? É a mesma coisa. Os caras estão lá, começando a trabalhar em cima do seu processo. Opa, já entendi o que ele quer. E aí, de repente, você vai lá e puxa o cara pela bata de novo. Ô, fulano, ô, São Bretão, né? Não sei nem se existe São Bertrão, mas... Eu queria falar que eu tô precisando disso. Então, eu sei, eu tô tentando fazer. Né? Se você deixar eu fazer, vai mais rápido. Ah, tá, tudo bem. Aí daqui a 5 minutos você vai lá e puxa a bata do cara de novo. Pô, São Bertrão, vai demorar muito? Não, gente. Tá parecendo aquelas crianças que quando você vai levar para um parque, fica de 5 em 5 minutos perguntando. Fala, já chegou, mãe? Já chegou? Não chegou. E perguntar isso não vai fazer chegar mais rápido. Ô, Gisele, tudo bem, querida? Confiar que Deus está no comando. Exatamente, Paulinho. Exatamente. Confiar que Deus está no comando. E, gente, se Deus está no comando e você está na dúvida, meu Deus do céu, em quem você confia, né? Se Deus está no comando e você ainda está duvidando de que o negócio vai acontecer, de que vai ser bom para você, de que vai ser no tempo certo, cara, senta e chora, né? Tudo bem, graças a Deus. Bom, e aí, como eu falei, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho no campo da surpresa que eu tinha comentado. Quem me conhece aí há mais tempo, está acompanhando as lives, né? Mas não só está acompanhando as lives, mas já me conhece aí há mais tempo e tal, sabe que eu passei por algumas situações na minha vida pessoal, né? Eu tenho um filho de 15 anos, fez 15 anos agora. Eu sou pai sozinho, né? Eu crio ele solteiro porque a mãe se separou, ele ficou comigo. E aí durante muito tempo foi muito difícil porque eu tinha que conciliar a minha disponibilidade de viagem para outros lugares para atender as pessoas com a disponibilidade de escola do meu filho, com ele poder ir junto às vezes. E aí com isso eu tive que abrir também outros locais, então eu atendi em mais locais, tive que ir abrindo locais onde eu não podia mais ir, né? Tipo, abrindo, quando eu digo abrir, é largar, deixar de lado, sabe, gente? Então eu tive que abandonar alguns locais por conta disso. E aquilo tudo foi me deixando bastante irritado. A Karen colocou assim, batendo na mesma tecla que há um mês atrás estava tranquilo e agora na força de comandar meus pensamentos a todo momento. Às vezes é exatamente aquilo que a gente estava falando, né, Karen? Deixar fluir é que vai fazer o segredo da situação, que vai fazer o negócio acontecer. Paulinho disse, bem difíceis, diga-se de passagem, né, bro? Poxa, bem difíceis, Paulinho, bem difíceis. Quem me conhece há mais tempo, né, sabe. E aí é aquela história, né? Quando você se propõe também, se predispõe a fazer alguma coisa em prol de um trabalho mais espiritual, de conscientizar outras pessoas, de causar o bem a alguém, seja da forma que for, aí, meu amigo, esquece. Você só vai ser mais perseguido ainda, mais coisas vão acontecer ainda com você para poder aquilo te desestimular e fazer você largar de vez o que você está fazendo. E assim, quem me conhece há mais tempo sabe que houve um período onde eu realmente quase parei com tudo, quase larguei o trabalho, quase deixei os seres na mão e cheguei a cogitar para eles, falar, arruma outro aí que não sei se vai dar para eu continuar não, sabe? E durante aproximadamente aí uns 4 anos da minha vida eu fiquei nesse círculo vicioso, esperando que alguma coisa acontecesse, mas ao mesmo tempo eu não queria dar abertura para que aquilo acontecesse, né? E durante esse período, nesses 4 anos, eu fiquei sozinho, né? E não tive mais ninguém. Aí o que eu fiz? Eu me foquei no trabalho, mergulhei de cabeça no trabalho, para poder assim também não deixar os seres na mão, porque se eu me focasse em qualquer outra coisa também que não fosse o trabalho naquele momento, o que eu ia fazer? Eu ia falar para os seres, se vira, eu tô indo embora, tá? Não vou fazer mais. Então, naquele momento eu não podia ter dar um tempo ao meu pensamento, à minha mente racional, que inclusive de passagem, diga-se de passagem, ela é muito forte, para pensar.
Porque se eu pensasse, eu ia ficar refletindo sobre as coisas, consequentemente eu ficaria ansioso em relação a outros que não estavam acontecendo, e aí eu ia me irritar, e aquilo ia me levar aonde? A nada. Aquilo ia me fazer largar o trabalho espiritual, ia fazer largar o trabalho que estava sendo feito. Hoje a gente não estaria aqui, não estaríamos fazendo essas lives. Nada do que aconteceu para mim nesse último 1 ano, por exemplo, teria acontecido, né? E nada do que eu ganhei de aprendizado também durante aquele processo daqueles últimos 4 anos também eu teria ganho. Então, ou seja, foi um período difícil? Foi. Foi um período bastante complicado, eu tive que aprender a ser pai e mãe em momento integral, eu tive que aprender a fazer com que isso não atrapalhasse tanto no meu lado profissional, porque atrapalhar de alguma maneira iria atrapalhar, né? E tinha que manter o mesmo senso de disciplina para poder conseguir mantendo as pessoas aconselhadas e direcionadas da mesma maneira. Então, ou seja, você não podia nem mesmo ao menos se permitir sentir algum tipo de pensamento, sentimento, dor, mágoa, raiva e esse tipo de coisa, porque isso iria fazer com que a minha vibração consequentemente caísse e eu consequentemente já estaria inapto mais uma vez ali para poder fazer o trabalho que os seres queriam que eu fizesse. Então não podia deixar isso acontecer. E aí eu me foquei no trabalho. Eu digo que foi um momento ogro, né? Quem me conhece aí, inclusive, né, nesse período eu ganhei alguns apelidos carinhosos, entre eles Shrek, né, que o pessoal me chamava de ogro, porque era aquela coisa extremamente mecânica, né? A pessoa chegava e falava assim, vamos fazer o trabalho. Beleza, tinha ali o melhor terapeuta do mundo para poder fazer o trabalho, te aconselhar, seguir com você, vamos fazer, vamos cavar buraco, se tiver que cavar buraco, vamos entrar numa caverna, se tiver que entrar numa caverna, vamos fazer contatos telepáticos, se tiver que fazer contato telepático. Mas chegava para mim e falava assim, olha, bom dia, eu queria falar com você sobre o meu marido, tô tendo uma dificuldade. Velho, não, sabe, não. Esse tipo de envolvimento sentimental, de momento de saber lidar com o emocional ali, não, isso estava fora completamente. Eu costumo dizer que foi um período onde eu tirei o coração, guardei numa caixinha. Eu não sei como eu fiz isso, tá, gente? Não, até hoje tem gente que me pergunta, como você fez isso? Não sei. Eu sei que eu tirei o coração, botei numa caixinha lá, igual o cara do Piratas do Caribe, e continuei conseguindo fazer o trabalho sem que aquilo afetasse o meu emocional, tá? E aí aquilo não me deixou decair. Mas, consequentemente, qual foi o ponto que foi gritante para esse processo? Eu fiquei sem coração. E quando você fica sem coração, você também fica o quê? Sem sentimentos. Pierre, mas você fala aí muitas vezes que os sentimentos atrapalham. Sim, os sentimentos descontrolados. Mas ficar sem sentimentos, claro que vai atrapalhar. Se fosse para a gente viver sem sentimento algum, Deus, por acaso, em sua inteligência maior e suprema, né, teria feito a gente, né, nós seres humanos, com eles? Algo a se pensar. Ninguém escapa disso, exato, Paulinho, ninguém. Né? E aquele momento foi um momento bom por um lado, mas ruim por outro, né? Porque foi um momento bom, progredi muito nos trabalhos, ajudei bastante gente que estava precisando de direcionamento aí, conseguiu encontrar alguma coisa ou outra, mas ao mesmo tempo eu não tinha mais aquele tato, sabe? O terapeuta que hoje muitos conhecem, que é aquele cara mais legal, brincalhão, que fala, que entende o seu lado, que abraça você. Esse não era eu. Naquele momento, eu era o ogro funcional. Serviu, beleza. Não serviu, filho? PT, saudações, tchau. Era assim que funcionava. E aí, foi quando entrou o dedinho do meu amigo criterioso Star, né? O arcanjo. Exato, autoprotetivo, exatamente, Ana. Porque no afã de eu ajudar a solucionar a dor dos outros, eu não me permitia sentir a minha e, portanto, não me permitia sofrer, né? Por conta das coisas que eu passei, né? E aí não precisava lidar com aquilo. Então eu fui pelo funcional, coisa
gritante de quem é uma pessoa de uma mente muito racional, né? Então aquela coisa, se fosse uma pessoa emocional, extremamente emotiva, nossa senhora, tinha entrado em depressão e tudo. Mas como eu era uma pessoa mais racional, eu pensei, tá, beleza. Isso aqui serve pra mim agora, isso aqui não. Então isso aqui que não serve, guarda ali. E foi isso que eu fiz. Só que o meu amigo Star, né, o Arcanjo Gabriel, que quem aí já tá, como eu falei, no trabalho há mais tempo, inclusive já conhece, porque já teve contato com ele, que eu canalizo ele em alguns momentos, inclusive tem vários trabalhos aí onde são inclusive pautados dentro do critério do que ele passa. Então ele é que é a pessoa, o ser, né, na pessoa, não, o ser quem dirige o trabalho. Então tem trabalhos aí onde eu canalizo ele, ele vem, ele fala, ele comanda. Tem os dias de formação aí, que algumas pessoas outros dias viram eu colocando no Face, aí perguntaram, o que é formação? A formação é como se fosse uma palestra mesmo de informação, de ganho de conhecimento, que são ministradas pelo Arcanjo Gabriel. Então assim, o Arcanjo Gabriel, o Star, que é o porta-voz dos seres, que me acompanha desde os meus 4 anos de idade, ele sempre esteve do meu lado, né? E aí é lógico que naquele momento ali onde eu estava degringolando, de certa forma, eu estava funcional, mas eu estava degringolando porque eu estava ficando muito na retidão. E aí o segredo do universo, como eu falei aqui em outras lives, gente, é o quê? É o equilíbrio. Então se você está muito na retidão, ou seja, você está certo demais ao extremo, você está cobrando demais ao extremo, você começa a ser justo demais ao extremo, o seu padrão de justiça pode virar injustiça. Entendeu? Porque numa forma de ser justo demais, se em alguns momentos você for desumano, aonde está a justiça nisso? Na desumanidade. Entenderam? Exato, quase. E aí foi quando o Star fez uma pegadinha. Ele falou assim, a gente tem que bolar um jeito de fazer com que o coração desse filho saia da caixinha e volte para o peito dele, né? E eu também não sei como eles conseguiram fazer isso. Por quê? Porque foi um momento, como eu falei, onde eu guardei o coração na caixa. Eu não sei como eu fiz isso e também não sei como ele saiu de lá. Eu sei que houve uma oportunidade e eu não sei no fim se fui eu que aproveitei essa oportunidade. Olha só que interessante. Houve uma oportunidade, dentre várias que ocorreram, e algumas eu rejeitei mesmo, na cara dura, né? Mas houve uma oportunidade. E aí essa oportunidade eu não sei dizer se eu aproveitei, ou se os seres aproveitaram essa oportunidade por mim e falaram assim, vamos acertar esse cara que ele está desbalanceado, né? Tem que fazer alinhamento e balanceamento aí, para poder as coisas continuarem seguindo. Até porque a gente vai precisar dele lá na frente mais equilibrado. E se esse lado tiver capenga, como é que ele vai dar, né, auxílio? Tá? E aí, gente, eu vou apresentar então para vocês a surpresa. Léa! Só um instantinho, gente. Vou apresentar a surpresa para vocês. Vem cá. Eu não vou aparecer. Vai sim. É eu que sou a surpresa? Você que é a surpresa. Ué? E você nem me avisa que eu que sou a surpresa? Surpresa! Boa noite. Bom, gente, essa Eu aqui sou a surpresa e eu não sabia, gente. Que sim. negócio é esse? Tem que ser surpresa, né? Então, pra ser surpresa, surpresa inclusive pra você. Bom, gente, como eu tava falando, né? Foi Não, um... bota em você. Deixa eu ajeitar aqui, porque aí fica melhor. Cabe os dois. Assim. Será que pode? Ah, pode. Aí, agora ficou bom, hein? Então, gente, a surpresa foi a seguinte. Em um determinado momento, né, como eu falei, os seres, eles sentiram que eu estava naquele momento onde eu precisava desobstruir ali o canal, trazer o coração de volta. E aí, eles botaram no meu caminho
essa surpresa aqui. Que hoje é a minha esposa, né? Tem 1 ano que nós estamos juntos, ela é minha esposa, tá aí me acompanhando, tá? É a minha maior incentivadora. Boa noite, Boa noite, Lília. Lília. Boa noite, Magnus. De lado. O que é de lado? A Vivi falou. Eu acho que é porque eu botei o celular de lado, não sei. Vocês estão vendo É bem? meio Ah, dá pra ver bem, sim. que inconsciente pra gente tem um auxílio elevado aí, é verdade. Eu acho que isso é pegadinha. Ele quis fazer surpresa pro Dia dos Namorados. Sabe por que é Dia dos Namorados? Não tem nada a ver com o Dia dos Namorados, mas nem pensei nisso, mas até que era uma boa, né? Já tá o presente aí. Dica de presente, faça uma live e coloque sua namorada nela pra Não, poder mostrar aí, avisa antes. para poder mostrar aí o seu amor por ela. Bom, gente, então, foi um presente, porque foi um momento onde eu tava ali bastante desequilibrado na questão emocional, né? Foi um momento onde eu mais estava precisando e eu já tinha ali naquele momento, como eu falei, largado de lado. Eu deixei de lado. Quando eu deixei de lado, eu já não acreditava realmente que fosse acontecer algo nesse sentido, sabe? De falar assim, não existe ninguém pra mim, né? Então vou focar no trabalho, vou fazer o trabalho e pronto. Tá indo embora, Paulinho? Boa noite, Gisele. Um presente do universo? Realmente, gente, foi um presente do universo tanto pra ele, como ele tá dizendo agora, como pra mim, porque eu também passei por uns momentos bem difíceis que eu pensava assim, eu não vou encontrar ninguém que seja pra mim, porque nunca dava certo, relacionamentos conturbados e, sabe? Então chegou na hora que eu falei assim, É porque eu virei o celular, Dida. Por isso que as letras estão de um lado e a imagem tá deitada. Então, você vê como os caras agiram, né? Eles pegaram 2 pessoas que estavam exatamente no mesmo padrão consciencial, né? Ela aqui do lado dela, ela tava assim querendo que algo nesse sentido acontecesse, que algo legal, especial acontecesse na vida dela, mas ao mesmo tempo ela já não estava mais achando que isso fosse possível, que isso viesse a acontecer. E eu lá do outro lado, ela de ogro aqui e eu de ogro lá do meu lado. Os dois, né, no mesmo padrão. Aí o que o meu amigo Arcanjo decidiu fazer? Ele falou assim, vou juntar esses dois. Né? Vai que dá samba. E tamo aí, 1 ano juntos. Foi como eu falei, né? Eu cheguei num ponto que eu falei assim, vou entregar nas mãos de Deus, que seja o que Deus quiser. E não fiquei com aquela ansiedade de procurar alguém, de tentar achar alguém que combinasse comigo, que tivesse os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos na vida, sabe? E sempre quebrando a cabeça. Foi aí um momento que eu cheguei e falei assim, se for pra ser, Deus vai preparar uma pessoa boa pra mim. E vai ser no momento dele, vai chegar no momento dele. Foi quando o Star fez a pegadinha. Foi quando ele fez a pegadinha. Boa noite, Dida. A gente falou sim. Boa noite. Boa noite, Dida. Então, foi quando o Star fez a pegadinha. Eu lá do outro lado, Ficou de né? lado pra eles, amor. Será que não é melhor virar? Virar? Deixa eu virar então. Senão fica ruim. A gente fica metadinha assim, ó. Aham. A Paulinho falou, tô aqui. Tá. Então acho que você tava dando boa noite pra Leia, né? Que você não tinha visto ela ainda, verdade. Vamos ficar grudadinho e aparece Grudadinho, aparece nós dois. Acho que a sua internet tá meio ruim. Ossos do orifício, né? Como diz uma amiga minha aí. Acho que a minha internet, a dele. Então, a dele. O engraçado, gente, é que o que aconteceu? Tá certo. Justamente na hora em que... Leia sabe tudo, obrigada. Justamente na hora em que os dois decidiram aí, né, criar uma oportunidade, né, ou aproveitar, na verdade, a oportunidade de dizer assim... Seja agora o que Deus quiser. Vou entregar nas mãos de Deus.
Pois é, agora eu virei o aparelho de novo. O pessoal tava reclamando, dizendo que tava de lado da imagem, aí eu botei em pé de novo. Aí a gente se grudou. E a gente se gruda assim pra poder caber os dois, né? Se vocês quiserem, eu saio da live. Não, você fica aí. Até porque você é a oportunidade, né? Então, gente, eu quero usar esse momento justamente para mostrar como dica, né? Como uma oportunidade para você também que está aí do outro lado, que muitas vezes, exatamente, Paulinho, tudo vem na hora certa. Exatamente. Muitas vezes você que está aí do outro lado está pensando alguma coisa que está acontecendo na sua vida, que você quer muito e às vezes ainda não aconteceu, um relacionamento às vezes que você está buscando, aquela pessoa mágica que vai te completar e que ainda não apareceu, né? Uma promoção no trabalho, enfim, seja o que for, gente. Confie. Aguarda, confia. Confia, tenha fé, acredite que tudo, Deus tem o melhor pra gente. Deus tem o melhor, Ele não quer que seu filho seu filho tenha coisas ruins. Ele quer o melhor pra gente, então Ele vai fazer. Exato. Então, ou seja, é deixar Deus ser Deus, entregar na mão de Deus o trabalho dele e deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir, entendeu? Sem você ficar ali puxando, falando, né, repetindo, e ali com o seu emocional o tempo inteiro em cima da questão da ansiedade e tal. Deixa fluir, gente. É a melhor fórmula, né? Como eu falei, tô aqui de prova, deu certo pra mim. A Leia tá aqui de prova. Deu certo pra ela. Vocês estão ligados que ele é o Shrek e eu sou a Fiona. Pois é. Ficamos dois ogros certinhos, viu? O cabelo vermelho eu já tem, gente. Só falta, assim, aí não dá pra ver muito bem, né? Não dá pra ver direito. Porque tá preso. Mas o cabelo vermelho eu já tenho. Eu sou meia gordinha também, só falta pintar a cara de verde. Basta pintar nós dois de verde, aí fica certinho. Né? Mas não precisa nem me pintar de verde não, gente. É só me deixar com fome um pouquinho que eu já fico verde. Tá? Ela sabe disso. Eu fico verde fácil com fome. Ainda bem que eu sei cozinhar. Ainda bem. Tá, gente? Então, assim, essa live de hoje, mais do que nunca, né? Não só pra gente falar sobre esses assuntos aí deveras importantes, mas também pra gente poder sempre relembrar que o tempo de Deus é perfeito, gente, tá? E que tudo acontece no seu tempo e o seu tempo é seu, não é o de ninguém. Então não adianta você olhar pro lado e falar assim: ah, mas o Joãozinho, ele é pior do que eu e ele conseguiu. Era o tempo dele, não é o seu. Verdade. Tá? Deixar então de questionamentos, questionar a vida do outro, por que aconteceu com o outro, comigo não. Talvez, como também existe o tempo de Deus, talvez, será que você também não tá falhando em alguma coisa? Exato. Talvez você pensa que tá fazendo certo e não tá fazendo certo. Se auto-questionar, ver o que tá dando errado, por quê, entendeu? Às vezes tem atitudes que a gente comete na vida, que não leva a gente pra frente, leva a gente pra trás. Então, tem que parar e pensar. É tempo de Deus, sim. Deus sabe o que é melhor pra gente, mas a gente também tem que fazer a parte da gente. Não é sentar e ficar esperando cair do céu, porque não vai acontecer. A pergunta que a Rafaela fez aqui, muito boa. Ah, mas deixar Deus agir em seu momento, isso não vai contra o seu livre-arbítrio? Onde fica o livre-arbítrio e as escolhas? Exatamente esse é o ponto. Muitas vezes, quando você dá essa abertura, você tira o momento da ansiedade e aí você está deixando Deus agir, você está usando o seu livre-arbítrio para isso. Você está usando o seu livre-arbítrio para permitir que isso aconteça. Por quê? Se realmente isso fosse contra o livre-arbítrio, né, Rafaela? Como você perguntou, Deus precisaria, então, ele sendo Deus, da sua permissão para que ele pudesse fazer as coisas acontecerem para você o melhor que ele realmente espera acontecer para você? Não, ele não precisaria, ainda mais ele sendo Deus, né? Mas mesmo assim, ou seja, mesmo ele sendo Deus, mesmo os seres de luz sendo seres de uma altíssima vibração, eles esperam você permitir, você deixar isso acontecer
para que a coisa mágica aconteça. Então, ou seja, o negócio acontece quando você se sente preparado para que aquilo aconteça e você quando quer você realmente. escolhe, né? Tipo assim, Exato. naquele momento que eu me sentia frustrada, que eu não conseguia encontrar ninguém, que, sabe, eu pedi pra Deus, eu falei, eu já não quero mais essa vida de solteira, de ficar pra lá e pra cá com um ou com outro, sabe? Eu queria um marido, eu queria uma família, eu queria construir um lar, entendeu? Eu pedi pra Deus, eu escolhi isso. No momento que eu escolhi, que eu tinha convicção do que eu tava querendo, Deus agiu. Entendeu? É esse o ponto. Então, foi uma escolha minha. Eu usei o livre-arbítrio pra mim. Pra isso. Pra isso. Eu escolhi. Agora, se eu tivesse escolhido, falar, não, deixa do jeito que tá. Não, vou continuar na gandaia. Vou continuar na gandaia, Podia então, ter escolhido continuar poderia ter escolhido. na forma como tava. Entendeu? Eu era uma mulher solteira, não teria nenhum impedimento que acontecesse isso. Mas não, eu falei, não, eu não quero isso. Não quero isso pra minha vida toda. Uhum. Eu quero ter um alicerce, eu quero ter, sabe, alguma coisa sólida. Foi quando Deus agiu na minha vida. Ah, Rafaela fez outra pergunta boa. Então não é livre-arbítrio, e sim a vontade dele, a vontade de Deus. Então, gente, nada no universo que acontece sem ser a vontade de Deus. Por quê? A vontade de Deus é quem criou o universo. Então começa por aí, tá? Tudo que acontece no universo é a vontade de Deus. E pensando em Deus como sendo o nosso Pai Criador, qual é o pai que vai querer para um filho seu a pior coisa? Ou que ele não seja feliz, ou que ele não seja realizado, ou que ele não seja contente. Então, a vontade de Deus vai ser sempre a vontade que você tem. O que é o melhor para você. Aquilo que você busca de melhor para você. Mas claro, se Deus vê que aquilo não vai te fazer feliz, não vai, você quer tanto uma coisa, ele sabe que lá na frente você vai se arrepender, ele não vai permitir que isso aconteça. Então Deus sabe o momento certo, tanto do seu pedido, do seu desejo, do seu coração, ele sabe se vai ser bom lá na frente para você ou não vai ser. Isso se explica. Caso não chegar o que você tanto pede, porque não era para ser para você, não era seu. Isso explica porque tem tantas coisas, muitas vezes, que a gente até quer, deseja e tal, E não consegue. mas simplesmente não consegue. Por quê? Porque, gente, não é porque a gente tem o livre-arbítrio que é permitido que a gente possa tudo ou faça tudo, entendeu? Por quê? Nós, como seres humanos, somos ainda crianças a nível de degraus evolutivos do universo. Então, ou seja, se coisas tão simples e corriqueiras, muitas vezes da nossa vida, está chovendo, você reclama. Ah, essa chuva que não para, podia estar sol. Faz sol, você reclama. Nossa, que calor, podia estar frio. Gente, se coisas simples a gente não sabe o que quer, imagina no que diz respeito às verdades espirituais do universo, a inconstância da sua alma, o crescimento do seu ser, né? Se a gente não tivesse esse amparo dos seres de luz do lado de lá. Entendeu? Então eles sabem muitas vezes qual é o melhor caminho para a gente. Qual é o melhor caminho que precisamos seguir. E aí o que eles vão fazer? Eles meio que vão conspirando para poder fazer você seguir por esse caminho. E aí quando você chegar efetivamente onde você deveria ter chegado, se você vai ficar lá, se você vai fazer o que efetivamente tinha que fazer ali, ou se você vai embora, vai falar, não quero fazer isso, vou embora. Eu não quero ficar fazendo isso aqui, eu não quero estar aqui. Aí isso é seu livre-arbítrio. Então, assim, o seu livre-arbítrio vai ser respeitado, sim, sempre, em todos os momentos. Mas em alguns momentos, como um pai, por exemplo, faria com uma criança que não sabe exatamente qual é ainda a melhor opção para ela, eles vão te guiar. Isso é normal. E isso, gente, é o amor incondicional que a gente não sabe. O que fazem com os pais quando a gente fala, tem que fazer isso aqui, faça isso, que assim você vai aprender, não vai ter dificuldade. Do mesmo jeito é Deus com a gente. A gente questiona nosso Deus sempre, não questiona? Porque, eu não queria fazer isso. Queria que fosse desse jeito. Mas não é assim. O caminho vai ser trilhado conforme for a sua necessidade, entendeu? Então, gente, é só esperar, buscar evoluir, buscar ser um ser humano melhor e tudo vai fluir, tudo vai fluir. Eu entendi, Rafaela, o seu ponto de vista.
Mas é que é aquela história, como eu falei, o livre-arbítrio, ele vai ser sempre respeitado. Mas a cada momento que você vai evoluindo, a cada nível evolutivo que você vai galgando, a cada novo conhecimento que você vai adquirindo, você vai tendo um grau maior de livre-arbítrio, ou seja, você vai tendo uma facilidade maior de conseguir resolver essas coisas. Por quê? Porque você passa a também precisar menos, necessitar menos do anteparo desses seres de luz, entendeu? Quanto mais você consegue crescer em nível dimensional, em nível de entendimento, menos necessidade de rodinhas, vamos dizer assim, você vai precisar. É como se você estivesse ali com as rodinhas da bicicleta. Pense em Deus e nos seres de luz como as rodinhas da bicicleta, que eles não vão te decidir se você vai aprender a andar de bicicleta ou não. Mas vão facilitar bastante o processo. E missões não existem. Então quer dizer que missões... Sim, missões existem. Cada um tem uma missão nessa vida aqui. Sim. E cada um, né? A missão um tem várias etapas, às vezes, não é só uma coisa em específico. Talvez tem gente que ainda não sabe qual é a sua missão. Muita gente. Gente, eu mesmo não sei a minha missão ainda aqui nessa vida. Eu gostaria de saber e tô evoluindo para isso. Cada dia que passa, tenho ajuda, né? Claro, agora eu tenho ajuda. Né, mozinho? Então, antes eu não tinha esse conhecimento. Então, eu tô evoluindo, E evolui muito, gente, muito. Pra quem me conhece, que convive comigo, sabe muito bem que eu evolui muito, muito como pessoa. E ainda tô na fase tô gatinhando ainda. E o negócio é esse, né, gente? No final das contas, o que faz a grande diferença mesmo, o que faz o grande diferencial de tudo é justamente o quê? Justamente o nosso padrão evolutivo, é o nosso evoluir, tá? Então, o fazer esse processo, essa caminhada em prol da evolução, em prol da necessidade de conhecimento, que vai te fazer crescer, galgar novos conhecimentos e aí, porventura, também usar melhor o livre-arbítrio. Isso também tem a ver com seus merecimentos ligados a karma e dharma, né? Coisas que a gente já tinha falado sobre outras lives. Então, no final das contas, não tem como você pegar um aspecto simples da nossa vivência humana e pegar aquilo e englobar tudo. Vamos falar, por exemplo, o livre-arbítrio, pá, o karma, pá, o dharma. Não, gente, nós somos seres formados, como eu falei em outros momentos, por vários corpos, por várias nuances de personalidade também. Então, tudo isso vai fazer com que as coisas aconteçam ou não. Mas Deus... Então, não, Rafaela. Não é assim também que funciona. Porque se fosse exatamente assim, aí sim eu concordo com você com o fato de que não existiria livre-arbítrio, né? Porque se Deus estaria ali decidindo por você que você iria aprender a andar de bicicleta só aos 80 anos, você, não importa qual caminho realmente fizesse, você só iria aprender aos 80 anos. Isso dá a entender o quê? Que existe destino. E eu já tinha falado aqui em outras lives, inclusive, que não existe destino, mas sim predestinação, tá? O que vai fazer com que você ande de bicicleta mais rapidamente, ou seja, aprenda mais rápido, sua força de vontade, ou menos rápido, não, é aproveitar a oportunidade. Aí, ó. Vamos aproveitar a oportunidade. Aproveitar as oportunidades. Deus vai estar ali como rodinhas, né? Os seres vão estar ali como rodinhas na sua bicicleta, enquanto você precisar deles. Quando você não precisar mais deles, eles viram outro artefato, tipo, sei lá, buzina. Às vezes a bicicleta precisa de buzina, né? Ou eles viram, sei lá, a corrente que vai te ajudar a impulsionar a bicicleta, mas a corrente não vai fazer a bicicleta andar sozinha, precisa do seu esforço. Então, ou seja, Deus e os seres de luz vão estar presentes em cada momento do seu caminhar. Isso se for uma escolha sua, caminhar nos caminhos de Deus. Exato.
Se você quer caminhar no caminho das trevas, então você vai colher o quê? Talvez no momento para você seja maravilhoso, mas o caminho é o errado. Então, Deus deixou o livre-arbítrio para você escolher o caminho certo ou o caminho errado. Entendeu? Se você vai no caminho de Deus, você vai colher bons frutos. Você pode... E a gente sabe que quando a gente escolhe o caminho de Deus, as coisas não ficam tão fáceis assim. Ficam difíceis. Por quê? Porque tem a força negativa que não quer que isso aconteça. Então parece que Deus não tá com a gente, que Deus não quer ajudar a gente. Mas não, gente, é evolução. A gente tem que evoluir para poder chegar, ter um íntimo com Deus. Paulinho diz que não a idade para abertura de consciência, entendimento sobre coisas que já estão dentro de você, você simplesmente perdeu acesso a essas informações. Exatamente. A Rafaela disse que ainda assim ela acha que isso vai contra o livre-arbítrio. Bom, Rafaela, eu não tenho então muito mais ferramentas que eu posso usar para tentar te mostrar, né? Mas caso você realmente, sei lá, queira debater, tenha interesse e quiser, eu vou pedir depois para... Tem chaves para isso. Você pode procurar, tem bastante conhecimento. Sim. Se você quer o caminho da luz, tem muito. Tem. Os caminhos são variados. Né? Mas eu tô aí à disposição, se você quiser depois conversar, né? Se quiser, sei lá, marcar uma consulta pra gente falar sobre isso mais especificamente, a gente também pode fazer. Deus acolhe todos os seus filhos se assim eles quiserem. Exatamente. Não tem como se acolher alguém que não quer ser acolhido, né? Isso é normal. É que nem uma pessoa que é drogado ou sei lá, outra coisa, que não queira cura. Como é que você vai curar uma pessoa que não quer ser curada? Fica difícil. Um alcoólatra que não quer parar de beber. Você pode tentar 1001 coisa, internar ele à força, fazer o que você quiser. Não vai acontecer antes de que ele realmente queira. Ou seja, antes de que ele saiba ali aproveitar a oportunidade que está sendo dada a ele. Deus vai abandonar ele por causa disso? Não. Deus não vai virar as costas para os seus filhos. Todos somos filhos de Deus. Deus está dentro de cada um de nós. Então, como ele vai virar as costas para um ou para outro porque é preto, ou porque é branco, ou porque é alcoólatra, ou porque é prostituta, ou porque é drogado? Não, gente, não existe isso. Entendeu? Não existe esse tipo de coisa nas coroas. Deus não faz essa distinção de ninguém. Não existe esse tipo de coisa nas coroas divinas. Basta você querer também. Uma coisa que a gente precisa começar a entender, gente, quando a gente fala sobre essa questão das progressões espirituais, é que uma dimensão apenas acima de nós, tá? Ou seja, na quarta dimensão, que é uma dimensão só acima de nós, os seres de luz que vivem lá já são o oposto de nós. Então, ou seja, enquanto nós aqui, seres de terceira dimensão, somos seres que somos 80% matéria e 20% apenas de energia livre, tá? Os seres de quarta dimensão já são 80% de energia livre e apenas 20% de matéria. Isso já faz uma diferença? Já. É como se você tivesse o seu computador de casa e quisesse aí, por exemplo, comparar com o computador da NASA. É completamente diferente. Entendeu, gente? O que a gente precisa entender é que a gente aqui não está falando sobre aula de religião. A gente não está pregando sobre religião, né, sobre uma doutrina específica ou outra coisa. Mas nós estamos falando sobre a religiosidade nata que precisamos ter, essa ligação que precisamos ter para com Deus, precisamos ter para com os seres de luz. Para poder o quê? Para poder evoluir, entendeu? Isso é algo irrefutável, não tem como não ser assim. Como eu falei outras vezes, infelizmente não fui eu que fiz as regras, né? Foi alguém lá em cima, talvez, quem sabe até Deus mesmo fez essas regras, e o universo é pautado dentro dessas regras. E mesmo assim a gente sabe que existe essa disparidade entre bem e mal. Então você imagina se não houvessem essas regras, que pandemônio seria? Bom, gente, para a gente não se delongar mais aí, né? Vou encerrar nossa live.
né, de pré-dia dos namorados, aqui com a minha surpresa. Melhor Espero que tenha presente. gostado, gente. Eu não sou tão boa assim com as palavras que nem ele, porque meu marido fala bem. Mas, Bondade sua. mas espero que tenha gostado, que eu possa ter ajudado de alguma maneira e estou à disposição de vocês também. E qualquer coisa que precisarem, estamos aqui. Rafaela, bora deixar respeito. Sim, Rafaela. Beleza. Nós também respeitamos Nós a também opinião respeitamos de a todo opinião de mundo. todo mundo. Inclusive, como eu falei já desde o início, né, nossas primeiras lives, essa é a grande necessidade dessas lives, é a gente Ter debater, respeito. conversar, para poder chegarmos a um ponto comum. Porque, gente, a gente não consegue crescer, a gente não consegue evoluir sem esse tipo de coisa. Né? A crítica, o debater, o conversar é o que vai nos levar a algum lugar. Claro, desde que você tenha isso como um ponto de que você queira chegar em algum lugar. Você simplesmente entrar num embate ou numa crítica, por exemplo, porque, tipo, não, isso vai contra o que eu acredito, mas não quero chegar a uma opinião, não, aí isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas criticar, debater, conversarmos para chegarmos a um ponto comum e criarmos ali um novo tipo de entendimento, isso é o legal. Então, E esse é o verdadeiro intuito das lives. O que seria se não tivesse opiniões diferentes? Então, seria uma coisa monótona que não teria sentido. Cada um tem um tipo de pensamento, cada um tem uma forma de se expressar, de pensar, mas acima de tudo, a gente tem que respeitar cada um, entendeu? Se o mundo tivesse um pouco mais de respeito com os outros, a gente não passaria por tantas dificuldades, porque muitas pessoas querem impor aquilo de goela abaixo uma pessoa, e não é assim, o caminho não é assim. Então, espero que vocês tenham gostado da surpresa, e se tiver mais oportunidades que eu possa estar contribuindo com vocês, estarei com todo prazer. Prazer foi meu, Simone Colher Boing. E, gente, como eu falei e sempre falo, tô aí à disposição. Quem quiser falar alguma coisa, tirar dúvida, né, pode falar aí pelo inbox. Eu posso demorar um pouquinho às vezes a responder, né, porque é muita gente, mas enquanto não é tanta gente assim, eu ainda consigo responder, né? Quem quiser, a Rafaela mesmo, se quiser depois conversar mais, se a gente eu quiser. Sou a Leia que aparece aí nos comentários, lives. Sou eu. Pois Agora você já conhece quem Agora é a Leia. vocês já sabem quem é a Leia, que é o meu presente aqui. Seu meu. Bom, eu queria mostrar, né, através dessa live de hoje aí, que quando você sabe aproveitar essa oportunidade aí e deixar, né, o tempo das coisas acontecerem muitas vezes, sem ficar ali tão ferrenhamente em cima das coisas, com tanta ansiedade e tal, o negócio magicamente acontece, né? E qual foi a mágica? A mágica, na verdade, foi você quem fez. Você simplesmente ali aproveitou, usou o seu livre-arbítrio a seu favor como se fosse uma varinha mágica. E pede direcionamento para Deus sempre que vocês forem fazer alguma coisa. Converse como se a gente estivesse conversando assim, ó. É a melhor oração. É a melhor oração. Vai no seu quarto, onde você estiver, se você estiver cozinhando, se você estiver dirigindo, se você estiver tomando banho. Deus vai te ouvir em qualquer lugar. Pergunta, Deus, se for para mim, que seja assim. Se não for, faça alguma coisa, me dê um direcionamento, me mostre o caminho. Converse com ele como se você estivesse conversando com sua melhor amiga. Exatamente. Seu melhor amigo. Assim chega mais rápido. Rafaela, você saiba, tá, que independente desse entrevero aí de conversa que a gente acabou tendo, que eu inclusive gostei muito, adorei, tá? Sim, Eu gosto desse debater. tipo de coisa, eu gosto desses tipos de debate, porque leva a gente a ter outras visões de pensamento, tá? Você é sempre muito bem-vinda na página aqui, pode comentar, pode falar, expor seu pensamento, tá? E esse eu inclusive digo aos outros também, porque esse é o intuito das lives, tá, gente? A gente chegar a um novo tipo de entendimento aí, tá? E isso que a Leia acabou de dizer é o que o Star, né, o Arcanjo Gabriel, diz pra gente constantemente, pros mais antigos aí que acompanham as lives, inclusive, já sabem disso, tá?
É prazer em conhecê-la, Lélia. Ah, igualmente, Lilian. Já sabem disso, tá? Que é o quê? É a proximidade de Deus, a proximidade dos seres de luz. O que as religiões fizeram? Por isso que eu tô falando que o nosso intuito não é um intuito de religião. Porque a finalidade da religião era fazer com que a gente se religasse a Deus, religasse aos seres de luz. E hoje em dia parece que tá afastando você de Deus. A religião hoje em dia parece que afasta você de Deus. A religião ela não te liga, ela te prende, ela te afasta. Né? Então, você fica confinado. A maioria das religiões, inclusive, brigam entre si, o que é bastante inconcebível na minha mente quando você pensa que ponto final delas todas é Deus. Tá, mas cada um com a sua, gente. A gente não tá aqui pra dizer, ó. Sim. A gente não é. A gente prega o amor de Deus. Isso. É diferente. O amor de Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares. Em todas as coisas que você fizer, o amor de Deus vai estar presente. Se você fizer de coração, com amor. Então, é isso que é o mais importante. É por isso que eu te amo. Ai, amor. Mas deixou vermelha. Oi, já sou vermelha. De natureza, oi. Bom, gente, com esse momento tão amoroso, então, a gente vai terminando. E pra quem tem namorado, marido, esposa, feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Na verdade, são todos os dias, né? Mas... Eu concordo. Dia dos namorados é todos os dias. Pra quem ainda tá aí na busca do seu namorado, da sua namorada. Nada é impossível, ó. Nada é impossível. A prova de que até ogros se encontram, né? Então, se ogros se encontram... Ai, por que não pessoas, né? Gente, deem tempo ao tempo, aprendam a usar melhor o livre-arbítrio de vocês, a poder aproveitar melhor as oportunidades, tenham escolhas mais conscientes daquilo que vocês estão fazendo, né? Aprendam que às vezes não é força, é jeito, né? Nem toda força vai abrir todas as portas. Às vezes é um jeito que você não tá tendo que vai abrir aquela porta que tá trancada, que ainda não se abriu. Nossa. Ó, filosofei agora. Essa foi profunda. Não sei nem de onde saiu. Mas... Deve que alguém tá soprando no ouvido dele. O Star tá por aí, não tá? Deve estar. Tá, gente? Mas eu queria deixar aí essa live para vocês como um aprendizado, né? Não só para vocês, mas principalmente um aprendizado, como eu mostrei que foi para mim, né? Que mostra para vocês mais uma vez, como eu falei, que eu não sou o Senhor da verdade, estou também aqui aprendendo, e que muitas vezes a gente aprende, algumas vezes não fazendo, né? Alguma coisa, do que tentando fazer, tá? Uma coisa que eu aprendi muito facilmente com o meu amigo Star, com o Arcanjo Gabriel, é exatamente isso. Algumas vezes não fazer nada não é não fazer nada. É apenas deixar de fazer aquilo que não deveria ser feito. Tá? Deixo aí para vocês essa frase do meu amigo Arcanjo Gabriel para a gente poder refletir. Boa semana para todos. Boa segunda. Gente. Bom dia dos namorados amanhã para quem tem seus namorados, maridos. E lembrando que o Pierre vai estar em São Paulo a partir de dia 14, a partir de quinta-feira. Quinta-feira, quem tiver interesse de conhecer o trabalho dele. Quiser procurar, quiser saber mais, quiser participar, a gente tem os trabalhos com as consultas de resgate cósmico, que eu inclusive já falei aqui, né, sobre o resgate cósmico, mas não existe só o resgate cósmico, tá, gente? Tem os trabalhos onde a gente faz o direcionamento com o Star. Quem quiser conhecer o Star, ele é um amor de Quem quiser pessoa, ter uma individual aí, conversar com o Arcanjo Gabriel, né, pode agendar um momento ali, uma consulta, acho que é 1h30 mais ou menos. Aí você tem 1h30 de arcanjo só para você, só para falar com você. E, enfim, não se preocupem porque tem caixa de lenço de papel suficiente para quem é chorão, tá? Isso não é problema. Tá? Tem os trabalhos externos, que aí o pessoal que faz são treinamentos de habilidades, né? Treinamentos de... Paulo Chorão, você é chorão, Paulo? O Paulinho? Oh! Ele é chorão? Oh! Manteiga derretida. Eu tenho pra mim que o mar lá de Vitória nasceu com um choro do Paulinho. Oh, meu Deus. Mas que seja choro de alegria, hein? Não, o Paulinho chora por qualquer coisa.
Tipo, ventou, Paulinho chora de emoção, Então sabe? tá, Paulinho, siga chorando. Mas que você chore, mas seja alegria, feliz, de né? felicidade. Porque nem todas as lágrimas são de tristezas. Bom, gente, eu já me delonguei demais aí, como eu falei. Tá gostosa a live, hein? Podia ficar aqui até meia-noite. Ah, por mim ficava aqui até amanhã, mas, Não, né, temos compromisso. temos nossos compromissos, cada um vocês tem também aí têm. as suas coisas a fazer. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês, poder estar com vocês, desprender esse momento para fazer essa live com vocês. As lives vão continuar, independente da minha viagem aí para São Paulo, tá? A gente vai continuar. Só não vai ter live em algum momento específico, por exemplo, se tiver algum trabalho, alguma formação naquele dia, mas aí eu aviso antes, tá? E um abraço a todos, como abraço. sempre. Beijo a todos, fiquem na luz. Fiquem na luz. Até mais, gente. Até mais.